Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Quero pregar para no máximo 2 horas nessa noite. Quero ser muito breve e objetivo, amém? 1 Samuel, capítulo 30. O título da mensagem é bem emotivo e alegre. Diga assim: o dia mais difícil. Você já passou por esse dia? Ou talvez você está passando, amém? Por um tempo de dificuldade. Mas eu digo para você, Deus tem a solução para o teu problema. 1 Samuel 30, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado a Nogueb e a Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram que suas mulheres, seus filhos, filhas, haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais. Muitos pensam, amados, que a caminhada de um cristão é uma caminhada só de flores, é uma caminhada só de rosas. Mas quem está na caminhada sabe que nem tudo são flores. Muitas vezes há momentos de espinhos, há momentos de luta, há momentos de batalha que todo cristão muitas vezes passa. Davi viveu um momento crítico na sua vida. Ele viveu um dia difícil, por que não dizer alguns dias difíceis na sua caminhada. Ele estava retornando para sua casa, ele e todos os seus guerreiros, e de repente ao longe, creio que viram fumaça, fogo, se apavoraram, correram um pouquinho mais, e ao chegar na cidade onde eles estavam morando, chamada Ziclag, eles veem uma cena difícil. Toda a cidade sendo incendiada, queimada, tudo destruído. Ali estavam os sonhos, ali estavam os projetos, ali estava a família deles. Tudo estava naquele local. E agora eles veem tudo devastado, tudo destruído. E o pior, ou talvez o menos mal, porque a família podia estar no meio dos destroços, amém? Mas o que aconteceu é que toda a família deles foram sequestrados. E a Bíblia relata os jovens, os adultos, as mulheres, os idosos, todos foram levados presos. O que fazer no dia difícil? O que fazer no dia do desespero, que muitos de nós já experimentamos? O que fazer no dia mais complicado? A Bíblia diz que a primeira atitude daqueles homens foi chorar. Eles choraram. A primeira atitude nossa quando as coisas não dão certo é chorar. E eles choraram muito. Creio eu que até as forças se esgotarem, diz a Bíblia. Até as lágrimas secarem. Fizeram tudo o que podiam fazer para aquele momento. Mas não parou por aí, a Bíblia diz. Naquele dia mais difícil, no momento mais crítico, eles tiveram que se posicionar, diga posição. Os momentos difíceis da nossa vida nos levam a 2 extremos. Ou nós reagimos e quebramos e rompemos, ou nós nos afundamos.
Não há meio termo. No dia da dificuldade, no dia difícil, você tem que tomar uma decisão. E Davi tomou decisões que levaram ele a romper com aquilo, amém? A vencer o mal, a pegar um caminho de vitória, de conquista e de bênção, que é esse o caminho que você deve pegar em nome de Jesus. Quando o dia mal chegar, quando o problema chegar, você precisa se posicionar. Põe a mão no ombro de alguém aí e carinhosamente dá uma sacoalhadinha. Não, com amor, assim, bem fortezinho, e diga assim: posição, movimento. Duas atitudes que você tem que tomar nessa semana, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Pastor, o que eu faço no dia difícil? O que eu faço no momento complicado? Em primeiro lugar, nós temos que se reanimar no Senhor. É isso que a Bíblia diz. Olha o que diz o versículo 6 de 1 Samuel 30, versículo 6. Esse versículo é fantástico. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor o seu. Outra linguagem a minha aqui diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor o seu. A situação era de angústia. O perigo para Davi era de apedrejamento, diz aqui. O estado de quem estava ao redor dele, dele próprio, era de tristeza, ressentimento, inquietude da alma. Em meio a tudo isso, a essa amargura, a esse azedume, a essa inquietude, quando parece que Deus nos abandonou, quando parece que Deus nos deixou à deriva, Davi teve uma atitude sobrenatural que todo homem e mulher de Deus deve ter, amém? A Bíblia diz aqui: Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus, aleluia. Ele buscou forças no Senhor. Davi confiava no Senhor. Davi tinha certeza que debaixo das asas do Altíssimo ele estava seguro. Ele reconheceu, em meio ao caos, em meio aos problemas, que mesmo assim a bondade de Deus estava com ele. Ele acreditava que a fidelidade de Deus estava com ele. Então, de repente, ele sente um sopro dentro dele, de fé e de confiança. Algo toma o interior de Davi, e ele começa a se animar. Ele entende que Deus não o abandonou. Por mais que um problema veio na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu negócio, você não está sozinho. Deus não abandonou você. Por mais que seja o dia mais difícil da tua vida, Deus não te abandonou. Todos nós passamos por momentos críticos. Mas pastor, o que eu faço no momento mais difícil? Faça o que Davi fez, se reanime no Senhor. Se reanime, busque força no Senhor. O apóstolo Pedro, você sabe a história de Pedro? Pedro estava perdendo tudo. Pescador, quebrado, falido, estava lavando as suas redes, tinha desistido de tudo. Pedro estava abandonando tudo na sua vida. Ele não tinha mais o que fazer. O desânimo tinha tomado conta dele. Sabe, chega um momento que muitas vezes você não sabe mais o que fazer, que caminho seguir. Mas a Bíblia diz que de repente Jesus chegou naquele local. Encontrou Pedro lavando as redes e Jesus disse para ele: Pedro, volte a pescar. E deu um conselho para ele: lance a tua rede à direita do barco. O que Pedro fez? Para quem está perdido, só tem um jeito: ouvir Jesus. Para quem está desesperado, seja o problema que você está enfrentando, só tem um jeito: diga assim, ouvir Jesus. Pedro ouviu Jesus.
estava quebrado, falido, derrotado, fracassado, tudo destruído na vida dele. A Bíblia diz que ele voltou a pescar, ele obedeceu, e porque ele obedeceu, ele conquistou a maior bênção da sua vida. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele disse o seguinte, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, quer dizer, eu me alegro nas fraquezas. Olha só, eu me alegro no quê? Nas fraquezas, nos insultos, segunda coisa, nos insultos. Terceira, nas necessidades. Quarta coisa que deve nos trazer alegria, perseguições. Quinta coisa que deve nos trazer alegria, angústia. Por quê, pastor? Porque quando sou fraco é que eu sou. Diga assim, diga o fraco. Diga o fraco. Levanta a tua mão, diga o fraco. Em meio à angústia, diga o fraco. Em meio ao problema, diga o fraco. Em meio às lutas, diga o fraco. Aleluia! Quando o momento é crítico, o que eu faço, pastor? Recupere a visão do céu. Você está aqui porque Deus te chamou. Eu vou repetir. Você está aqui porque Deus te chamou. Temos um amém. Você está aqui não é por acaso. Você está aqui por um chamado de Deus. O céu está chamando você. Então não deixe que a visão da terra, a visão do provisório, roube o seu impulso, a sua reação em meio aos problemas. Se você ficar olhando ao teu redor, você nunca vai reagir aos problemas. Você precisa reagir. E a reação não está, o poder não está aqui na terra. Aqui na terra o que tem, pastor? Angústia. Paulo falou agora há pouco, necessidades, perseguições, insultos, fraqueza. Isso é o que tem aqui na terra. Mas quando você olha para o céu, você é inflado de dentro para fora. É um poder que toma o meu e o teu interior. Quando Davi aqui se deparou, amados, com aquela situação terrível, crítica, Davi olhou para cima. Ele não ficou olhando para os lados. Ele olhou porque é de cima que vem a nossa bênção. É de cima que vem o nosso milagre. Ele buscou forças, a Bíblia diz, do Senhor. Quando Davi olhou para cima, quando você se conecta com o Senhor, o teu interior se acalma. Então você começa a reorganizar a tua vida. Davi naquele momento, em meio ao caos, as cinzas, aquele cheiro de fumaça, a tristeza e a angústia de todo mundo que estava ao seu redor, Davi tranquilizou a sua alma. Quem pode tranquilizar a minha alma, pastor? Só Deus, só o Espírito Santo. Quando você está em meio ao caos, você tem que dizer para a sua alma: aquieta-te, tenha serenidade. Quando você está em meio ao caos, não é momento de você tomar atitudes erradas, alô? Quando você está em meio ao caos, você não tem que tomar decisões precipitadas. A primeira coisa que você tem que fazer é aquietar o teu interior. O salmista disse no Salmo 42, versículo 5, no momento de angústia, ele disse o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele faz uma pergunta, amém? Olha o que ele diz: por que minha alma que você está triste? Muitas vezes você tem que falar com você, amém? Em vez de falar com os outros, fale com você. E ele faz uma pergunta para ele mesmo: por que minha alma você está triste? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Tem motivo para isso? E aí ele diz o seguinte: ponha sua esperança em Deus.
Me parece de ver o salmista parar, olhar para ele, olhar para aquela situação, colocar a mão na cabeça, no coração e dizer: minha alma, aquieta-te, acalma-te, coloca a tua esperança em Deus. E aí ele dá sequência, ele diz: pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Não podemos deixar as emoções roubar nossa fé, tirar nossa razão, a nossa confiança do que Deus prometeu para a nossa vida. Você está aqui debaixo de uma promessa. Talvez tem pessoas aqui da tua casa, da tua família, porque você tem uma promessa que diz: será salvo você e a tua casa. Você não está aqui por acaso. O salmista descansou no Senhor. E Davi fez o que, pastor? Em meio à calamidade, ele acalmou a sua alma e ele buscou a direção em Deus. Olha o que diz o 1 Samuel 30, versículo 8. Você só consegue ouvir Deus, diga assim: eu só ouço Deus quando a minha alma aquieta-se. Deu para entender? Vamos repetir? Eu só ouço Deus quando a minha alma está aquietada. 1 Samuel 30, versículo 8. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Duas perguntas. Primeiro, Senhor, eu devo perseguir os invasores? Segunda pergunta, eu irei alcançá-los? Porque tem gente que está perseguindo o problema a vida toda, amém? Davi faz uma segunda pergunta para Deus: se eu perseguir, eu vou alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia. Deus dá uma garantia, aleluia. Nos momentos críticos da vida, amados, a gente precisa recuperar a visão celestial, acalmar nossa alma e buscar a direção de Deus. Tem pessoas que estão por aí, tentando resolver os seus problemas, caminhando de um lado para o outro, na sua força, não sabem que rumo seguir. Agora olhe bem nos meus olhos, até fiquei de pé para isso, amém? Se você não sabe que rumo seguir, meu irmão, minha irmã, o que eu faço, pastor? Senta-te, aquieta-te e ouça a tua alma, dizendo para ela: acalma-te, alma, e ouça o Senhor falar contigo. Não saia do teu lugar. Se você sair, você vai quebrar a cara. Até você não ter uma visão clara de Deus para onde você deve ir com a tua vida, não se mova do local aonde você está. Pastor, eu estou na igreja, eu oro, eu busco. A Bíblia fala de um homem chamado Isaías. Diga assim: profeta. Profeta do Senhor. Você já leu o livro de Isaías? Você viu quantas páginas deram para ele? Profeta. Mas estava sem visão, estava perdido. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você conhecer o Deus da Bíblia. Muitas pessoas têm uma informação de Deus. Deus é Deus, né? Deus, amém, Deus. Você conhece Deus? Você escuta Deus falar com você? Você consegue acalmar a tua alma para ouvir Deus falar com você? É no meio do caos que muitas vezes Deus fala. Vamos lá comigo, Isaías capítulo 6, versículo 1. O que aconteceu com Isaías? Isaías, pastor, como que ele estava? Profeta, perdido, sem visão.
sem rumo, sem saber o que fazer, não tinha uma visão clara de Deus, e era profeta, servia a Deus no altar, mas não sabia que rumo tomar, até que o dia difícil veio. Diga assim, o dia difícil nem sempre é para derrota, muitas vezes é para despertar o teu espírito. Coloca a mão no ombro de alguém e diga assim, Deus quer despertar o teu espírito. O dia mau muitas vezes é permissão de Deus para acordar você. Alô? Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias. Quem era Uzias, pastor? Parente de Isaías. Em quem ele estava conectado. Ele tinha perdido o foco de Deus, ele tinha perdido a visão do céu, ele só estava olhando para as coisas da terra, e de repente Deus faz o quê? Deus corta baixo, mata Uzias. Quando Uzias morre, o rei morre, olha o que acontece com Isaías, viu o Senhor. No dia mais difícil, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, aleluia, aleluia. Quem é você, meu irmão, minha irmã? Qual a visão que você tem? Quem é Deus para você? Você tem tido a orientação dele? Pastor, eu estou assim, eu estou assado. Ei, o teu Deus é maior que o teu problema. Ele pode mudar a tua história assim. Ele pode transformar a tua vida de uma hora para outra. Mas o que eu faço, pastor? Pare de chorar, se levanta em oração, acalma a tua alma e busca orientação naquele que era, naquele que é. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Rei da Glória. Ele está sentado no trono, amados. Ele não mudou. Ele continua tendo todo o poder. O Senhor disse para Abacuque 2:2. Abacuque também estava um caos, né, o tempo dele. Como recuperar a visão? Abacuque 2:2. Então o Senhor respondeu: escreve claramente em tábuas, para que leia facilmente. Outra linguagem diz aqui, para que até o mensageiro que passa correndo possa ler. Você nunca vai encontrar um cristão caído que tenha a visão clara do reino de Deus. Quem tem a visão clara do reino de Deus e de quem é Jesus, e de onde ele está sentado com Cristo, quando você lê Efésios, Paulo diz, nós estamos assentados com Cristo nos locais celestiais. Nós estamos lá assentados com Cristo, nos locais celestiais. Nós precisamos ter a visão clara do que, pastor? Do reino de Deus, de quem é Jesus Cristo. Visão clara do meu e do seu chamado, porque você tem um chamado, você tem um propósito para a tua vida. Um cristão pode até cair, pode ou não pode? Mas ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar em nome de Jesus, porque o justo pode cair até 7 vezes, mas ele se levanta em todas as 7, amém? Ou um cristão pode esfriar, amém? Pode até esfriar na sua fé, mas se alguém com fogo do Espírito chegar perto dele, ele volta a se aquecer em nome de Jesus. Você não nasceu para ficar na derrota, você não nasceu para ficar no fracasso. Deus tem um
propósito contigo, com a tua casa, com a tua família. O que é que eu faço, pastor? No dia mais difícil, no ano complicado que eu estou vivendo, no tempo da dificuldade, se levante. Se levante. Quando? Amanhã? Hoje. Diga assim, hoje. Se você enfraqueceu, se você perdeu a visão, o que faz? Volte a sonhar, volte a planejar, volte a escrever, volte a desenhar, volte a pensar em algo grande que Deus tem para a tua vida. Alô? Se levante hoje, em nome de Jesus. Aquele que chamou você, Ele quer concluir a obra. Volte a sonhar. Olhe bem nos meus olhos, vou até ficar de pé para escrever, amém? Para falar para você. Vai ficar bem claro para você. Põe na tua geladeira os teus sonhos. Põe diante do espelho os teus sonhos. Põe diante da tua cabeça, escreve a visão. Deus falou em letra grande. Para quê? Para que quem passe, mesmo que seja correndo, leia facilmente. Um cristão sem visão é um derrotado, uma derrotada. Um cristão que tem um sonho, um projeto a curto, a médio e a longo prazo, ele está aceso, ele está vivo e ele vai realizar, se não todos, mas algum daquele projeto Deus vai liberar para ele, em nome de Jesus. Diga para a pessoa aí do teu lado, Deus não abre mão de você. Não, repita 3 vezes, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. O que Ele iniciou na sua vida, Ele vai concluir. Recupere a visão, volte a se mover por fé em nome de Jesus. Aleluia! O que eu faço, pastor, quando o momento é crítico? Diga assim, reaja. Ação. Eu e a pastora não dá muito certo para assistir filme junto. Porque a pastora gosta de um tipo de filme. E eu gosto de... eu gosto de ação. Explosões. E algo sobrenatural aconteceu lá em casa nos últimos dias que eu me machuquei. A Sara achou uma série de ação que ela e a pastora nunca assistem, de muito tiro. E estão assistindo, não sei se é a misericórdia de Deus que me alcançou. Mas muitas vezes acontece, amém? Mas eu e a pastora somos muito diferentes. A pastora gosta de assistir a um relacionamento onde um chora, o outro chora. Eu não consigo assistir filme assim, porque eu preciso de uma toalha de banho. Aí eu começo a chorar junto. Aí eu digo para a pastora, eu quero um filme de ação. Amados, nós temos que nos mover se nós queremos ver o sobrenatural acontecer. Com exceção dos filmes românticos. Mas até os românticos. Quando um do casal se perdeu, quando alguma coisa aconteceu, se separaram. É preciso o quê? Uma reação. Quando você teve uma perda financeira, você precisa reagir. O que Davi fez aqui? A primeira coisa, ele acalmou o seu interior. Ele recebeu uma perspectiva do céu. Davi agora vai partir para quê? Para a ação. Deus já falou para ele, vai atrás. Deus está falando para você nessa noite, volte a sonhar, persiga os teus sonhos, vá atrás. Vá atrás. Deus falou para ele, vá atrás. Então o que ele tinha que fazer? Agir. 1 Samuel 30, versículo 9. Você está junto aí comigo? É importante você ter a tua Bíblia sempre junto, amém? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. Outra linguagem diz, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Beor, onde ficavam alguns. Versículo 10, dá sequência no que eu estou falando. Olha só, o ânimo é fundamental, amém? É fundamental nós termos um ânimo interior, mas não é suficiente. A visão celestial, ela é essencial,
Mas sozinha, ela não é suficiente. Quando o momento é crítico, nós precisamos de atitude. Não adianta ficar parado. Davi partiu, pois Davi diz aqui. Aqui está o poder da reação na vida desse homem. Ele partiu para a ação. 1 Samuel 30:18. O poder da reação abre o caminho para a restituição de tudo que foi roubado da sua vida. Olha o que diz 1 Samuel 30:18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres, versículo 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou. Olhe bem nos meus olhos aqui por um momento. Baixa a música, deixa um silêncio, tira o fundo. Olhe bem para mim. Se você estivesse no lugar de Davi, e você voltasse de uma viagem, e você chegasse e encontrasse a tua casa queimada, tua esposa, teus filhos foram levados, sequestrados. Olhe bem nos meus olhos. Você não sabe o paradeiro. Você não sabe para onde foram. Você não tem direção nenhuma. Olhe bem nos meus olhos. O que você ia fazer no lugar de Davi? Porque ninguém que tem um nome escrito na Bíblia está escrito por acaso. Ninguém que permanece na caminhada cristã permanece por acaso. A caminhada cristã é para quem coloca o coração e entrega para Jesus. Agora pode levantar o louvor. O que Davi fez? Ele foi atrás de tudo. E ele não aceitou perder. Pastor, por que a minha vida não muda muitas vezes? Porque Deus quer que você vá atrás de tudo, e você quer ir atrás só de algumas coisas. Deus tem o tudo de volta para você, para restituir você, mas você só está com os olhos em algumas coisas. Levante a tua mão e declare: tudo que foi roubado da minha vida, meu ânimo, minha alegria, minha fé, minha confiança, minhas bênçãos, hoje, em nome de Jesus, uma por uma, em nome de Jesus, eu vou atrás e elas vão voltar para as minhas mãos. Diga para alguém do teu lado: mas isso é só para crente. Amém? Porque o que acontece com muitos, pastor? Muitos vão atrás e na primeira dificuldade vão desistir. Mas você não vai. Persevere, não desista. Em meio ao caos, pastor, o que eu faço? Faça o que Davi fez. O salmista disse no Salmo 121, versículo 1. Ele disse o seguinte, estou encerrando: levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Está aí, levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Talvez você tenha que fazer essa pergunta: de onde vem o meu? Versículo 2. O salmista disse de onde vinha o socorro dele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é Deus, igreja. Deus é Deus, igreja. Deus continua sendo Deus. Deus é Deus quando você está passando por um momento crítico. Ele continua sendo Deus. Deus é o Deus das grandes intervenções. Ele abre o mar, Ele para o sol. Ele é o Deus das grandes coisas. Mas Ele também é o Deus das pequenas intervenções. Diariamente Ele abre um farol antes do tempo para você ir mais rápido.
Ele te impulsiona a pegar um caminho diferente. Ele guia os teus passos. É coisa que ninguém vê, mas você vê. Você sabe no teu íntimo que Deus está contigo. Deus é o Deus das ações simples, do dia a dia. Ele é o Deus do ontem. Fale com os teus pais, com os teus avós. Eles vão falar de quem? De Deus. Fale com os teus bisavós, se eles estão vivos, eles vão falar de quem? Que existia um Deus e que existe um Deus. Ele é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. E amanhã, quando você ficar velhinho, Ele vai continuar sendo Deus. Vai continuar sendo Deus. Deus é o Deus que cuidou desse homem chamado Davi. E porque esse homem ousou parar de olhar só para ele, acalmou a sua alma e se moveu rumo ao milagre, Deus restituiu tudo o que ele perdeu. Deus cuida de você. Amanhã é segunda-feira, Deus vai estar lá. Terça-feira, pastor, Deus vai estar lá, não se preocupe. Ele continua sendo Deus, Ele continua repreendendo as trevas, Ele continua se levantando contra o inimigo, Ele continua enquanto você dorme e não sabe se vai acordar, Ele continua te dando um sono tranquilo, e você se deita e dorme com tranquilidade. Por quê, pastor? Porque existe um Deus que vela pela tua alma. Você acorda pela manhã e tem a certeza, Deus está com você. Você lembra da tua noite, você não lembra de nada. Talvez você teve um sonho, ou comeu uma feijoada e teve um pesadelo. Mas Deus cuidou de você. Enquanto você estava descansando, olhe bem nos meus olhos, será que enquanto você está trabalhando, fazendo o teu trabalho, se dedicando às tuas coisas, o mesmo Deus que não cuidou de você de noite, não pode cuidar de você de dia? Será que Ele não pode cuidar de você? Será que Ele não pode mudar a tua história? Será que Ele não pode transformar a tua vida? Agora, o que precisa acontecer, pastor? Você ser o instrumento que Deus está buscando para mudar a tua história, para mudar a história da tua família, para mudar a tua geração e influenciar gerações que vão vir. Você precisa tomar atitudes como Davi. Porque cristão não está isento de problema. Problema vem sobre todo mundo. A diferença é que nós até caímos, mas nos levantamos. Porque Ele é o nosso amparo, o nosso socorro, o nosso bom pastor, o nosso Deus. Se coloque de pé. Ele continua sendo Deus. Feche os teus olhos. Por um momento, olhe para dentro do seu coração. Dia difícil, tempo complicado. Quem não vive isso? Quem não passou por algum momento de dificuldade? Talvez até você tenha passado. Pastor, os meus dias são difíceis. O senhor falou de dormir, pastor, eu nem durmo. Eu não tenho paz. Eu não tenho ânimo. Eu vivo preso. Eu vivo amarrado. As coisas não acontecem na minha vida. Parece que tem algo que me impede de avançar. Algo que me impede de romper. Olhe para dentro de você, seja sincero com você mesmo. Como está a sua vida, a sua casa, a sua família? Talvez você tenha passado por momentos críticos, por dias e dias e meses difíceis, complicados. Você pode dar vazão para a tua alma e ficar só chorando, ou você pode quebrar essa cadeia das trevas e se levantar hoje em nome de Jesus. Você pode só ficar olhando para o problema, sentar na frente das casas queimando. Davi podia ter feito isso, ter sentado na frente das casas queimando e dizer, vou ficar aqui chorando. Mas Davi resolveu reagir.
agir, se levantar. Deus continua sentado no trono. O que precisa acontecer, pastor? Você se mover. Você quebrar com essas cadeias que tem prendido a tua mente. Você quebrar com essas cadeias que tem prendido a tua alma. Hoje é dia de você dizer para a tua alma: aquieta-te. Está vindo uma orientação para mim do trono de Deus. Aquieta-te, minha alma. Aquieta-te no meu interior. Aquieta-te na minha mente. Deus está controlando tudo. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Ele continua reinando. O que eu faço, pastor? Se posicione hoje. Se reanime no Senhor. Recupere a tua visão de quem você é em Cristo Jesus. Reaja em meio aos problemas, você tem que reagir. Quantas vezes na minha vida eu precisei reagir? Meu Deus, agora que a pastora acabou de se recuperar, quantas vezes chegava meio-dia e eu dizia: Deus, é só a tua graça, eu não sei o que fazer de almoço, a Sara está na aula, eu não sei cozinhar direito, o que eu faço? Coisa simples, mas Deus estava ali comigo. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. Deus não vai te abandonar nas coisas simples. Agora, você acha que Deus vai te abandonar nas coisas grandes? Quando a tua vida está em risco, quando a tua família está em risco, quando o teu trabalho, quando o teu negócio, quando as coisas estão desmoronando, você acha que Deus vai abandonar você? Pode um pai abandonar o seu filho, que tanto ama, que gerou? Não, não abandona. Jesus não vai abandonar você. O que eu preciso fazer nessa noite, pastor? Quebrar com essas cadeias que estão prendendo a tua mente. Quebrar com essas obras das trevas que estão amarrando a tua alma, dando impulso para a tua alma, dizer para a tua carne, para a tua alma: aquieta-te. O meu Deus está cuidando de tudo. Ele continua sendo Deus. Pastor, aconteceu um problema, está acontecendo um problema. Uma batalha surgiu, uma guerra se levantou e eu parei. Eu parei na minha caminhada. Eu recebi um laço, um embaraço e eu parei. Eu, em vez de agir, de reagir, eu fiquei parado. O que eu faço? Quebra essas cadeias hoje. Enquanto você não quebra, a tua família não muda. Enquanto você não quebra, a tua vida não muda. Enquanto você não se move e entrega a tua causa para Jesus, as coisas continuam igual. Ei, Davi aquietou a sua alma, dobrou seu joelho e falou: Deus, o que eu faço? Eu vou atrás deles? Eu vou alcançar eles? E Deus falou: vai, persegue e traz de volta a tua bênção. Você precisa se mover